Amém. Porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Com muita alegria eu salto, irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pela alegria de estarmos aqui nesta tarde, agradecer a liderança da juventude pelo convite, pela oportunidade, que muito nos honra, louvar a Deus, pelos irmãos que encontramos aqui, nosso amigo Alisson, Deus continue te usando, te abençoando, minha amiga Camila Araújo, que tem sido instrumento de Deus e muito tem abençoado nossa cidade para a glória do Senhor. Nosso amigo, seu esposo, Manuel Eduardo. Hoje de manhã eu vi no Instagram que era seu aniversário. E aí ele dá parabéns ainda, mas que grata surpresa rever vocês. Meu abraço, meu carinho. Agradecer a liderança, na pessoa do irmão Tiago, que muito bem nos recebeu. Deus abençoe vocês. Toda a juventude, Deus abençoe. Rogo as orações para que Deus, por sua bondade e misericórdia, possa nos abrir a porta da palavra nesta tarde, pois nós cremos que o Senhor tem algo para ministrar aos nossos corações e nós ficamos felizes por isto, pois certamente o Senhor renovará a nossa alma e alegrará os nossos corações. E os irmãos aqui, para nos ajudar, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a nos encontrar com o Senhor nos ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus e deixou para nós, para os seus discípulos, uma promessa de que iria à casa do seu Pai e ali prepararia moradas para nós, e dessa maneira nós posteriormente estaríamos com Ele novamente, pois Ele nos deixou essa promessa de que nos viria buscar. Só que com o passar do tempo, depois do momento em que Jesus é assunto aos céus, os seus discípulos, aqueles que o rodeavam, os crentes que iam aceitando a Cristo como Salvador, eles começaram a preocupar os seus corações. Eles começaram a se atemorizar e a se desesperar, pois aqueles que andavam com Jesus não conseguiam se imaginar neste novo momento em que Jesus não estaria mais presente com eles da maneira em que eles estavam acostumados. E então isso acabava causando muitas dúvidas, muita insegurança, muitas incertezas. E dessa maneira a igreja começou a ficar temerosa de que Jesus porventura estivesse demorando demais para os buscar. E esta é a realidade que nós encontramos na igreja em Tessalônica. Uma igreja que está demasiadamente preocupada com quando Jesus iria voltar. Mas aí o apóstolo Paulo, alguém que Deus teve o prazer
de lhe revelar coisas que não revelou a outras pessoas, assim como nós vemos na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 12, ele traz para nós um tratado, ele traz para nós um esclarecimento, ele traz para aqueles irmãos que estavam tão preocupados com em qual momento Jesus iria vir, se isso iria se demorar. E aí então Paulo traz à tona aquilo que recebeu do Senhor, as revelações que recebeu da parte de Deus, bendito seja o nome do Senhor. E aí Paulo, que era o maior detentor dessas informações de como seria este arrebatamento, de como se daria, ele traz para nós algumas informações que nós iremos meditar nesta tarde. E das informações que Paulo traz para nós, ele diz, nestes versículos em que nós fizemos menção, e nós podemos perceber que existem 3 elementos que se sobressaem naquilo que Paulo nos conta a respeito do arrebatamento. Porque Paulo nos diz que nós receberemos uma ordem, e mediante esta ordem nós seremos arrebatados. E então, a partir deste arrebatamento, nós iremos nos encontrar com o Senhor. Então, repita após mim o mais forte que você puder. Diga comigo: ordem, arrebatamento e encontro. Ordem, arrebatamento e encontro. Estes são os principais elementos que compõem este momento que Paulo traz para nós nesses versículos em que nós fizemos menção. E então, quando nós falamos a respeito da ordem, Paulo traz 3 sons peculiares que farão parte desse momento. O primeiro dos sons em que Paulo fala, quando fala a respeito desta ordem que nós iremos receber, é o brado de Cristo, ou alarido em algumas traduções, ou voz de comando. Paulo está dizendo que nós ouviremos uma voz de comando, que Cristo irá dar um comando, assim como ele deu este comando, assim como ele deu esta ordem, quando de frente para o túmulo de Lázaro, ele disse: Lázaro, sai para fora. E então Paulo nos diz que quando Cristo der esta ordem de comando, quando ele der este brado de comando, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Paulo nos diz que é mediante o brado de Cristo, mediante a ordem que Cristo dará, bendito seja o nome do Senhor, aqueles que morreram nele irão ressuscitar. E quando nós falamos a respeito da ressurreição dos mortos, é algo que traz dúvidas para nós, é algo que suscita muitas perguntas, porque é extremamente difícil e complicado para a nossa compreensão imaginar mortos que morreram há décadas ou há centenas de anos sendo ressuscitados e de uma maneira tão gloriosa, assim como a Bíblia nos fala. Nós, às vezes, nos pegando, pensando, bendito seja o nome do Senhor, como é que aqueles que já morreram há tanto tempo, aqueles que morreram em tragédias, aqueles que morreram queimados, bendito seja o nome do Senhor, aqueles que tiveram os seus corpos totalmente destruídos, como é que estes poderão ressuscitar para este grande dia? Como é que estes poderão ressuscitar para este acontecimento? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só que quando nós falamos a respeito dessa ressurreição, é interessante que quanto mais perguntas ela gera, mais impressionante fica, mais glorioso fica, mais grandioso
grandioso fica pensar, bendito seja o nome do Senhor, que independentemente se um crente salvo em Jesus morreu há décadas atrás, se ele morreu há centenas de anos atrás, mas que ainda assim, oh bendito seja o nome do Senhor, ele irá ressuscitar para este tão grande momento. Um físico disse que nada se cria, nada se perde, mas que tudo se transforma. Aí a gente fica pensando, como é que então, nesse ciclo que a natureza tem, aonde aqueles que consomem um corpo humano e aí aquelas células acabam indo para outro corpo, então como é que Cristo vai saber quem é que está no corpo de quem? Mas isto nos mostra o quão glorioso será a ressurreição dos mortos mediante o brado, mediante o comando que Cristo dará. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando este grande momento chegar, porque esta ressurreição não se trata de uma reconstrução dos elementos do corpo, pois a ressurreição não é uma reconstrução. Paulo, tratando a respeito dessa ressurreição, ele fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 15 e o versículo 35 ao 37, que alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas, disse Paulo. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre, e aquilo que se coloca no solo, disse ele, não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Paulo está aqui comparando a ressurreição ao plantar-se uma semente. Ele está dizendo, bendito seja o nome do Senhor, que este corpo que nós temos é apenas uma semente, mas a ressurreição que acontecerá no dia em que Cristo der a voz de comando, e no dia que começasse a desencadear o arrebatamento da igreja, será o florescer daquela semente que foi plantada. Bendito seja o nome do Senhor. Então a voz de comando de Cristo irá fazer com que os que morreram nele ressuscitem primeiro. Mas o que é que dá esta segurança? O que é que nos assegura de que nós seremos ressuscitados, ou de que aqueles que morreram ressuscitarão naquele dia em que Cristo, bendito seja o nome do Senhor, vinha buscar a sua igreja? É muito simples. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixa bem claro que a segurança que nós temos na ressurreição dos mortos é justamente a ressurreição de Cristo. Paulo diz que não dá para acreditar na ressurreição de Cristo e não acreditar na ressurreição dos mortos, ou que não dá para acreditar na ressurreição dos mortos e não acreditar na ressurreição de Cristo, porque a garantia da nossa ressurreição é essa, porque nós temos um Cristo ressurreto. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que nos redimiu, aquele que nos justificou, aquele que nos reconciliou. Então nós temos segurança de que a ressurreição de Cristo assegura a nossa ressurreição, porque quando o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo número 5, ele conta uma das visões que recebeu do Senhor, e no versículo número 1, ele começa dizendo que viu na mão do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele disse que ouviu, bendito seja o nome do Senhor, um anjo com grande voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. Aí João diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Mas enquanto João está chorando, o salmista no Salmo 24 está tendo uma visão. Essa visão é Jesus no dia que for assunto aos céus, rompendo o terceiro céu, chegando nos portões celestiais, e os anjos dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Alguém perguntou. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aí quando os anciões ouvem os anjos dizendo isso lá nos portões celestiais, vão lá onde João está e dizem: João, não chores, porque eis aí, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Sabe por que João chorava? Porque ele sabia que se o sacrifício de Cristo tivesse falhado, estava tudo perdido para nós. Ele sabia que se o sacrifício de Cristo tivesse falhado, não tinha justificação, não tinha remissão, não tinha reconciliação. Mas aí João disse que olhou, e eis que havia no meio do trono, e entre os 4 animais viventes, e entre os 24 anciões, um cordeiro, como que havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E vindo ele, tomou o livro da mão do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. E todos eles tinham harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és, digno és, digno és, digno és de abrir o livro e desatar os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua, de toda a nação, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Aí João continua dizendo que viu e ouviu, e ele disse que olhou, e eis que viu ao redor do trono, ouviu a voz de muitos anjos e dos anciões e dos seres viventes, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam ao cordeiro que foi morto: seja dado poder, riqueza, glória, sabedoria e ações de graça para sempre. Aí ele disse que ouviu tudo que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: seja dada a honra, seja dada a glória, seja dado o poder para sempre, para sempre, para sempre. Quem consegue adorar nesta tarde? Porque você não está adorando, porque você ainda não abriu a sua boca para adorar aquele que é digno. Adore aquele que é digno, adore aquele que é digno. A garantia da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E então, depois da voz de comando que dará início a este evento, oh, bendito seja o nome do Senhor, haverá ainda a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Paulo, ele faz uma junção, ele interliga essas duas frases por meio da conjunção e. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Isso nos dá a entender que quem tocará esta trombeta é o próprio arcanjo. E nós iremos falar disso um pouco mais à frente, mas vale a pena já mencionar que a Bíblia só fala de um arcanjo. Este arcanjo que a Bíblia menciona é Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. E Miguel é uma espécie de anjo especial, porque ele só é mencionado 2 vezes na Bíblia, e ele só é mencionado como alguém que age em circunstâncias especiais. E aí nós entendemos que este arcanjo, que Miguel irá tocar esta trombeta.
trombeta nada mais é que um chofar. Este instrumento tão antigo, que é bastante conhecido no meio do povo de Israel, pois ele era bastante utilizado para dar ordens durante as batalhas, anunciar ocasiões e também para reunir o povo. E no Império Romano, esse instrumento, o chofar, também era utilizado para anunciar que alguém muito importante estava chegando. E é tanto que quando o Senhor se apresenta para o seu povo, em Êxodo 19, versículos 18 e 20, uma trombeta é tocada. Então nós percebemos aqui que este instrumento que Paulo menciona é algo bastante ideal para a ocasião. É algo que combina bastante. E o chofar, meus irmãos, o chofar, ele tinha 3 toques característicos, de modo que cada toque, o povo sabia o que cada um queria dizer. O primeiro desses toques era o tequiá, que significa levantar-se. Quando o chofar era tocado desta maneira, o povo sabia que estava na hora de levantar-se para ir embora. Porque quando a coluna de nuvem se movia, nem todo mundo podia contemplar. Então alguém ia lá, tocava o chofar, de modo que todos soubessem que era a hora de levantar-se para ir embora. O segundo toque característico do chofar é o shevarim, que significava queimar o lixo. E tinha ainda o teruá, aonde quando tocava-se dessa maneira, o povo sabia que era hora de marchar, era hora de direcionar-se à guerra. Então, bendito seja o nome do Senhor, o chofar, a trombeta, era muito utilizada ainda nas guerras. Porque quando o chefe do exército tocasse a trombeta daquela maneira, somente os seus soldados reconheceriam o que aquele toque estava querendo dizer. E isso era utilizado de uma maneira bastante estratégica, para que o exército inimigo não compreendesse a ordem que estava sendo dada, qual o próximo passo, o que é que iria acontecer depois daquele momento, qual seria o comportamento do outro exército. E é por isso, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que Paulo, usando esse exemplo, falando da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 14, versículo número 8, ele diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E Paulo então relata que no arrebatamento da igreja, este instrumento será tocado. Este instrumento estará presente. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, quando esta trombeta for tocada, pode até ser que o mundo escute, mas só a igreja, só os crentes, só os salvos, só aqueles que estão indo para o céu é que vão saber o que é que este sonido significa dizer: oh, bendito seja o nome do Senhor. Aonde está aqui nesta tarde aqueles que quando o arcanjo tocar a trombeta farão parte do grupo dos que saberão o que é que este som quer dizer? Bendito seja o nome do Senhor. Porque João nos dá exemplo de como será. Em Apocalipse capítulo 4, versículo número 1, ele diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que é como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que vêm depois destas. Você entende isto? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vai chegar o momento em que, enquanto menos se espera, a trombeta vai tocar. Alguém não vai entender o que quer dizer
mas o Ejade, os crentes, os salvos vão ouvir: sobe, 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 sobe para cá, sobe. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E isto, irmãos, isto será muito rápido. Essa ressurreição dos mortos, o soar da trombeta, será muito rápido. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15, versículo número 51 e 52. Ele diz: eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quando Cristo der a voz de comando, os mortos ressuscitarão primeiro. E então, quando a trombeta tocar, nós seremos transformados. E quando Paulo fala a respeito de que isto é em um momento, no original grego, ele usa a palavra átomos, ou seja, átomo. E ele aqui está falando de algo tão pequeno que não pode nem sequer ser dividido. Então isto quer dizer que será muito rápido. O arrebatamento da igreja será algo muito rápido. A transformação, a ressurreição dos mortos será algo extremamente rápido. Bendito seja o nome do Senhor. E então nós passaremos por uma transformação, porque do jeito que nós estamos, nós não conseguiríamos estar com Cristo. Nós precisamos, então, bendito seja o nome do Senhor, de uma transformação para que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E nós precisamos dessa transformação, porque aí então a morte será vencida, o pecado será vencido. Nós vivemos aqui uma guerra tão grande, nós vivemos aqui uma luta tão constante contra o pecado. Nós vivemos aqui uma luta tão constante contra estes aguilhões que é tão difícil para nós resistir. Nós vivemos aqui uma guerra que o apóstolo Paulo retrata aos Romanos capítulo número 7, dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, este sim, ele acaba fazendo. Quantos de nós vivemos esta guerra? Quantos de nós vivemos este conflito? Todos nós aqui enfrentamos esta dificuldade. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde quando olhamos para a lei, ela automaticamente nos condena, porque nós não conseguimos agir da maneira que aprove ao Senhor. Mas o problema não está na lei que é boa, o problema está em nós que não temos condição de cumpri-la. É por isso que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 3, ele disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não estava falando aqui a respeito do estudo da palavra de Deus, mas ele estava dizendo que nós não tínhamos essa condição de cumprir esta lei. Mas aí o Senhor manda algo todo especial. Ele manda o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde Ele traz a vida e não a morte, aonde Ele traz a transformação e não a condenação, aonde Ele traz, bendito seja o nome do Senhor, a novidade de vida. E então quebra este ciclo. Oh, glória a Deus, aonde a lei fica constantemente nos condenando e nós ficamos, oh, bendito seja o nome do Senhor, nesta dificuldade de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas que o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Mas vai chegar um dia que tudo isto será findado. Vai chegar um dia que nós receberemos um corpo glorificado, porque ao soar da trombeta, oh, ao soar da trombeta, Paulo
diz que tudo aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, oh, bendito seja o nome do Senhor. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, bendito seja Deus. Aí nós vamos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está inferno, o teu aguilhão? Tudo isso vai passar. Esta luta vai passar. Esta guerra vai passar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Esta dificuldade que nós enfrentamos aqui, desta carne que não quer se aproximar de Deus, desta carne que quer resistir ao propósito de Deus, desta carne que quer fazer aquilo que não agrada ao Senhor, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Oh, bendito seja o nome do Senhor, porque nós seremos transformados para que assim possamos herdar o reino dos céus. Então, depois da ordem, então acontecerá o arrebatamento. Nós precisamos aqui fazer uma distinção, porque às vezes nós acabamos misturando as coisas e confundindo aquilo que significa dizer a primeira etapa da vinda de Cristo e aquilo que significa dizer a segunda. Porque nesta primeira, nós iremos ao encontro de Cristo. E na segunda etapa, nós viremos com Cristo para julgar as nações. Então é diferente a vinda de Cristo, aonde nós iremos vir com Ele, e o arrebatamento da igreja, onde nós vamos nos encontrar com Ele. E quando nós falamos a respeito do arrebatamento, bendito seja o nome do Senhor, no Novo Testamento ele tem 4 características marcantes. A primeira delas, que significa dizer, uma das conotações da palavra arrebatamento, é de que é algo rápido, arrebatar rapidamente. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 24, versículo número 27, ele diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós seremos arrebatados não só rapidamente, mas também com força. Porque quando o Senhor der a ordem e convocar a igreja para subir, não vai ter lei de gravidade que nos impeça de chegar nas nuvens. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós seremos arrebatados rapidamente. Nós seremos arrebatados pela força. Nós seremos arrebatados para um novo lugar. Um lugar onde não há morte, não há choro. Um lugar onde as ruas são de ouro. Um lugar onde não precisa de coserne, porque lá não precisa distinguir o que é dia nem o que é noite, porque o Senhor brilhará continuamente. Um lugar que tem um rio, bendito seja o nome do Senhor, que atravessa a cidade, e na beira desse rio tem a árvore da vida. Um lugar onde nós teremos um novo nome. Um lugar onde nós receberemos a nossa recompensa por aquilo que foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Um lugar aonde nós vamos poder estar com Cristo. Um lugar aonde nós vamos poder contemplar o nosso Senhor assim como Ele é. E o melhor de tudo, vai ter um lugar reservado para você num grande coral, aonde você vai ficar dioturnamente dizendo que santo, 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 santo é o Senhor. E nós seremos ainda arrebatados do perigo. Porque quando a igreja for arrebatada, aqui na terra irá começar a grande tribulação. Mas eu queria que você imaginasse aí agora, que alvoroço vai ser quando a igreja do Senhor for arrebatada.
isso vai ser no mundo todo, nos jornais de todas as línguas. Bendito seja o nome do Senhor. As chamadas aparecendo de minuto em minuto, dizendo que no mundo todo sumiu algumas pessoas, dizendo que no mundo todo existem pessoas desesperadas procurando os seus amigos, que no mundo todo existem pessoas desesperadas procurando os seus familiares, dizendo que no mundo todo alguém estava trabalhando e daqui um pouco não bateu o ponto na hora de ir embora, dizendo que aconteceu acidentes em vias das principais. Oh, bendito seja o nome do Senhor, porque daqui um pouco os carros começaram a bater uns nos outros e foram procurar quem tinha sido culpado e não tinha motorista dentro do carro. Você imagine só como é que vai ser. Aí alguém vai se lembrar e vai dizer: não, os cultos nessas igrejas que pregavam esse negócio de arrebatamento, eles eram transmitidos. Bota aí as filmagens pra gente ver o que foi que aconteceu. Aí vão chamar os especialistas, porque no momento vai estar a igreja assim, totalmente cheia. Aí daqui um segundo ou menos que isso, não vai ter mais ninguém. Alguém vai dizer: verifique isso aí, especialista, vê se não tem corte nessa filmagem. Alguém deve ter adulterado isso, porque como é que no segundo tá cheio de gente e o segundo depois não tem mais ninguém? Ei, vão chamar quem era crente e deixou de ser, e vai dizer: você que frequentava lá, você pode dizer alguma coisa pra gente? Você pode dizer o que foi que aconteceu? E essas pessoas vão dizer: eu sei o que aconteceu. A igreja subiu, a igreja subiu, a igreja subiu, a igreja subiu. É por isso que estava aqui, não está mais. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê? Você crê? Vão lhe procurar e não vão achar. Vão lhe procurar e não vão achar. Porque a igreja terá sido colhida, terá sido arrebatada, terá sido levada pelo Senhor. Oh, bendito seja Jesus. E aí então, depois da ordem de comando, depois do arrebatamento, haverá um encontro. Quem me ouve diz amém. Quem me ouve diz amém. Depois da ordem, depois do arrebatamento, haverá o encontro. Paulo nos disse, preste bem atenção, Paulo nos disse que o encontro se dará nos ares. Só que escrevendo aos Efésios, no capítulo número 2, versículo número 2, ele disse que nesses ares existem potestades. E escrevendo ainda aos Efésios, no capítulo número 6, versículo número 12, ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominantes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se Paulo está dizendo que aonde será o encontro tão esperado da noiva de Cristo com ele, aonde se dará o encontro da igreja com o Senhor, existem potestades, principados, várias classes de demônios que ficaram ali a partir do momento em que o Satanás, Lúcifer, cai, é expulso do céu, e alguns ficaram presos nas profundezas, e estes só serão soltos na grande tribulação. Mas existe uma parte que ficou nos ares, a parte em que nós vemos na Bíblia ser mencionada como o segundo céu. Então, como é que o encontro da igreja com o Senhor se dará neste lugar? Aonde está aquele que dia e noite nos acusa, que dia e noite age contra a nossa vida, que dia e noite tenta atentar contra nós?
Só que tudo isto será resolvido. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque quando Cristo der a ordem de comando, aí Miguel vai entrar em ação. E sabe o que é que Miguel vai fazer? Livro de Apocalipse, capítulo número 12, versículos de 7 a 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Se eu fosse você, já tinha começado a dar glória. E foi precipitado. E o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, 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 ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já é pouco o seu tempo. Eu acho que você não abriu a boca para adorar, porque você não entendeu que quando Cristo der ordem de comando, quando Miguel ouvir a ordem de comando, ele vai entrar em luta com os principados e as potestades. Aí vai ser o diabo descendo e a igreja subindo. O diabo descendo e a igreja subindo. Porque quando Miguel vencer o diabo, os principados e as potestades, ele vai tocar a trombeta, que a igreja vai ouvir dizendo: vem, é agora, é agora, é agora. Quem abre a mão, quem abre a boca para adorar, quem levanta a mão, quem fica de pé, dando glória ao nome de Jesus. Fique de pé, no nome de Jesus, que eu quero orar com você. A ordem de comando será dada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Miguel ouvir a ordem de Cristo, ele vai lançar fora dos ares o principado, as potestades, o inimigo das nossas almas. Quando ele terminar de fazer isso, ele tocará a trombeta e nós seremos transformados. E aí nós, juntos com aqueles que ressuscitaram, nos encontraremos com o Senhor nos ares. E para sempre, para sempre, para sempre estaremos com o Senhor. Mas quem era a igreja? Quem era a igreja que Jesus vem buscar? Qual é a igreja que será arrebatada pelo Senhor? Diga após mim: a igreja. Não, diga mais forte: a igreja que será arrebatada é uma igreja viva. É uma igreja viva. O Senhor falando à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo número 3. Ele disse: tenho contra ti que tens um nome, de que vives e estás morto. Tenho contra ti que tens um nome, tens uma fama, tens um título, tens um status, tens uma bio,
tem uma história, tem um rios de que está vivo, mas na verdade está morto. Não é tempo de viver aparências. Não é tempo de viver morto com nome de vivo. Não é tempo disso, não é tempo disso. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é muito bom, que independentemente de como você chegou aqui nesta tarde, eu não sei se você veio morto, eu não sei se você veio vivo, eu não sei se você veio quase morrendo. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas no livro de Jó, no capítulo número 7 e no versículo número 14, diz que há esperança. A esperança, Alisson, até para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas florescerá, florescerá, florescerá. E Deus é tão bom que só o cheiro da água resolvia, não precisava nem se molhar. Mas Joel, profetizando no capítulo número 3, ele disse que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. Derramar aqui, irmãos, não é abrir a torneira grande, não. Derramar aqui é quebrar o cano. Neste congresso, nesta tarde, nestes dias, o Senhor não está abrindo a torneira grande sobre esta juventude. Ele está fazendo isso. Ele está quebrando o cano. Ele está quebrando o cano. Ele está quebrando o cano, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio está serpenteando esta casa. E nesta tarde o Senhor enche a tua mente. Nesta tarde o Senhor transborda a tua alma. Nesta tarde o Senhor enche o teu coração. Irmã, e o que é que eu faço? Faz o que o salmista disse: abre bem a tua boca e eu te encherei. O Senhor está dizendo que quer ser cheio, então abra a sua boca. Então abra a sua boca, porque enquanto você abre a boca, os céus se movem sobre nós. Enquanto você abre a boca, o Senhor te enche. Enquanto você abre a boca, o Senhor te transporta. Enquanto você abre a boca, o Senhor te reveste. Enquanto você abre a boca, o Senhor te cura. Enquanto você abre a boca, o Senhor te batiza. Enquanto você abre a boca, algo extraordinário da parte de Deus vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Tem alguém que entende essa palavra? Tem alguém que entende essa palavra? Tem alguém que entende essa palavra? O Senhor está enchendo a igreja viva. O Senhor está enchendo a igreja viva. O Senhor está enchendo a igreja viva aqui neste lugar. E o que foi que Deus disse à igreja de Sardes? Ele disse: tenho contra ti que tem o nome de que vive, mas está morto. E aí o Senhor deu uma incumbência para eles. O Senhor disse: vai e fortalece os que estavam para morrer. Ou seja, a igreja de Sardes não tinha só mortos. Ela também tinha aqueles que estavam quase morrendo. Mas a partir do momento que Deus age com restauração na vida de uma pessoa, Ele a chama, Ele a se separa, Ele a escolhe e diz: ei, eu quero lhe mandar quem está para morrer, para que você os fortaleça. Sabe o que é que Deus estava dizendo à igreja de Sardes? Ele estava dizendo: ei, acabou a vida de aparência, acabou a vida de fama que não condiz
com a realidade. Acabou a vida de títulos que não condiz com a sua vida. Mas eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo diferente. E o que é, Senhor? Eu vou te separar como uma atalaia, para que você vá a quem está para morrer e os fortaleça. E os fortaleça. Eu quero chamar aqui na frente nesta tarde. Oh, o Espírito Santo ministra isso ao meu coração. Eu quero chamar você que nesses últimos dias, você que neste último tempo que a igreja vive aqui na terra, quer ser usado como um atalaia. Saia do seu lugar agora no nome de Jesus, que eu quero orar por você. Saia do seu lugar agora no nome de Jesus, que eu quero orar por você. O Senhor irá arrebatar uma igreja viva. Uma igreja viva. O inimigo estava pensando que ia continuar agindo no meio do povo de Deus, formando sepulcro caiado. O inimigo estava agindo, pensando que iria continuar trabalhando no meio da igreja, com gente que tem nome de que vive, mas na verdade está morto. Só que saia da frente o inferno, porque não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Isso aqui é profético. Isso aqui é profético. Você crê nisso? Deus te dá vida nesta tarde, porque você vai ministrar vida lá na sua casa. Você vai ministrar vida lá no seu trabalho. Você vai ministrar vida lá na sua escola. Você vai ministrar vida lá na sua rua. Alguém vai dizer o que é isso? Você vai dizer: não é Jade, Deus me deu vida. Deus me deu vida. Deus me deu vida. Eu estava para morrer, mas o Senhor me deu vida. Eu havia morrido, mas o Senhor me deu vida. Vida, vida. Receba vida. Receba vida. Recebe. Pega aí na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Oh, aleluia. O Senhor está transferindo porções aqui nesta tarde. O Senhor está transferindo porções aqui nesta tarde. Nós vamos orar. E enquanto nós estivermos orando, através da sua vida, Deus vai ministrar uma porção nova na vida dessa pessoa que está ao seu lado. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Segure, segure. Quem não veio aqui à frente, segure aí na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Porque enquanto nós estivermos orando, o Senhor irá transferir uma porção nova para a tua vida. Aí onde você está, feche seus olhos no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, crendo que o céu está aberto sobre este lugar. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que nesta tarde o Senhor comece a transferir vida para estas vidas. Senhor, que aqueles que chegaram aqui morrendo, que aqueles que chegaram aqui mortos espiritualmente, agora comecem a receber uma descarga de poder que vai descer sobre este lugar. Senhor, eu vou contar até 3, e quando nós dissermos 3, eu creio, meu Deus, que os céus serão rasgados sobre esta casa
e tu vai se revelar de uma maneira sobrenatural. Espírito Santo de Deus, eu digo começa a agir, começa a agir, começa a agir. Espírito Santo de Deus, eu digo 2, começa a quebrar as cadeias, começa a quebrar os aguilhões. Espírito Santo de Deus, eu digo 3, desce, 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 Espírito Santo, e traz vida, 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 recebe vida, recebe graça, recebe força, recebe ânimo, recebe virtude, receba poder de Deus. Agora, 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 é poder de Deus, é glória de Deus, é manifestação de Deus aqui nesta tarde. Não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter aparência, não vai ter sepulcro caiado, não vai ter engano, não vai ter mentira, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Quem vem comigo nessa palavra, quem crê nessa palavra profética que o Senhor ministra sobre nós. Está dizendo, eu não quero saber da possibilidade, eu não me importo com a probabilidade, eu não me interesso com o teu recurso, eu não me importo onde é que você mora, eu não quero saber quantos anos você tem, eu não quero saber quem é seu pai, eu não quero saber quem são seus avós, eu quero saber que nestes dias eu estou te separando para levar vida, para levar vida, para levar vida, para levar vida, 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 vida. Oh, a tua vida não vai ser cisterna, a tua vida não vai ser lagoa, a tua vida não vai ser poço, não, a tua vida vai ser um rio vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai alcançar, vai chegar, vai resgatar, vai molhar, vai encher, vai transbordar, tu vai chegar na terra seca, e o Senhor está dizendo, eu vou fazer prosperar, eu vou fazer prosperar, eu vou fazer florescer, porque contigo está a minha virtude. Seja cheio, seja cheio. Se você sentir de Deus, abrace alguém. Se você sentir de Deus, ministre sobre a vida de alguém. Os céus estão abertos sobre nós. E o Senhor está agindo. O Senhor está agindo. O Senhor está se movimentando aqui nesta tarde. E eu gostaria de perguntar: se há alguém entre nós, pode adorar, pode adorar. Oh. Ah, se você soubesse como o céu gosta de ouvir a tua adoração. Ah, se você soubesse como o céu gosta de ouvir a tua voz. Ah, se você soubesse o que acontece quando você adora ao Senhor. Alguém gostaria como Salvador? Existe alguém em nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Onde está você? Há alguém aqui nesta tarde? Há algum jovem aqui neste lugar em nosso meio que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Onde está você? Nós queremos orar pela sua vida. Se
você está aqui e se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se você está aqui e nunca confessou a Cristo como Salvador, saiba que você está aqui nesta tarde porque o Senhor ama a tua alma. Pai nosso, Aonde está? Do céu, Aonde está a primeira pessoa que deseja Santo se reconciliar com o Senhor? é o teu, Alguém nesta tarde? teu reino. Você conhece alguém? Vá até essa pessoa. Buscando Ofereça ajuda para que ela possa chegar até aqui à tua frente. vontade seja feita Aonde está na terra a primeira pessoa como que deseja se reconciliar com o Senhor? no céu? No teu lugar, Deixa o céu nós queremos orar pela tua descer vida. na terra como é no céu. Deixa o que céu deseja se reconciliar com o Senhor. descer. Alguém Deixa o céu descer. deseja se reconciliar com o Senhor. Deixa o céu descer. Tá descendo o céu, tá descendo. Deixa o céu descer. Abre a sua boca e canta. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Oh, teu é o reino teu, é a glória. Só a igreja até o reino teu. Aonde está você que deseja se reconciliar com o Senhor? O céu está te dando uma oportunidade. Não endureça o seu coração para a oportunidade que o céu está te dando. Nesta tarde há perdão para os teus pecados. É o poder. Nesta tarde há transformação para a tua vida. Há alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com o Senhor? Se não há, para nós concluirmos, diga após mim bem forte: a igreja. Diga a igreja. Há mais alguém? Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa que deseja aceitar a Jesus? Tem duas vidas aqui na frente, aceitando a Sai do Jesus. teu lugar Levante agora. a mão, abre a boca para dar glória. Jesus está salvado. É o poder tua. Mais forte, mais forte. Oh, Deus. Aonde está você? Que tudo aquilo que te prende, que tudo aquilo que te impede seja repreendido agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Não espere estar pronto. Quem aperfeiçoa a boa obra que foi iniciada é o Espírito Santo de Deus. Há mais alguém? Há mais alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador aqui nesta tarde? Há mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Tantos lugares que você poderia estar, mas você está aqui porque o Senhor ama a tua alma, porque o Senhor ama a tua vida, porque o Senhor tem transformação de vida para você. Há mais alguém? Há mais alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com o Senhor? Aonde você estiver, levante sua mão, que nós queremos orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa que deseja se reconciliar com o Senhor nesta tarde? O céu está te dando uma oportunidade. Não endureça o seu
gratidão para a oportunidade que o Senhor está me dando. Há mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Se não tem, vamos concluir. Diga após mim: a igreja do arrebatamento é uma igreja viva. É uma igreja viva. É uma igreja viva. É uma igreja viva. Então só quem está vivo, abra a boca e dê o maior glória que você puder.